Fala, galera! Fala, atleta de Endurance, tudo bom? Hoje, aqui no LabFab, eu tenho o maior prazer de receber aqui minha amiga Vitória. Eu vou apresentá-la aqui, depois ela complementa tudo direitinho, que nós vamos falar sobre aspectos nutricionais que podem ajudar vocês, tá legal? Atletas de Endurance em geral, a reduzir aí ou retardar os efeitos da fadiga, tá? Então, a Vitória é formada em nutrição e dietética na Universidade Finisterrae, em Santiago do Chile. Ela é também ex-atleta, né, lá em Santiago do Chile, em hóquei na grama. Possui experiência tanto na área esportiva, como também clínica e hospitalar. Aqui no Brasil, ela fez uma especialização em nutrição aplicada ao exercício físico na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo e depois fez um mestrado em ciências na mesma instituição. Bem, Vicky, se eu esqueci alguma coisa, por favor, complemente. Muito obrigado pelo aceite aqui, de vir do LabFab, de poder aí traduzir um pouquinho, né, da ciência da nutrição aplicada ao esporte de endurance para a sociedade, né, o que é o que o LabFab vem proporcionando aí para a galera. Oi, Fá. Obrigada pelo convite. A apresentação tá ótima, só que também joguei aqui no Brasil, viu? Foi aqui no Brasil? Em Santiago, e depois quando vim morar aqui também joguei. Que legal, eu não sabia não. Campeonato Brasileiro. Ótimo. Mas o resto está tudo bem. E agradeço poder estar aqui conversando com você. Acho que tem bastante a acrescentar. A nutrição é um grande aliado, né, para o esporte, no ciclismo, não deixa de ser. E sempre tem dúvidas, questionamentos. Muitos ciclistas ou atletas que também se autoprescrevem suplementos, então acho que vai ser um bate-papo bem legal para a galera que fiel e te escuta todo dia. E qualquer dúvida, a gente vai conversando. Se depois deste bate-papo surgem mais dúvidas, se quiserem deixar nos comentários, fico à vontade para responder. E vamos lá. Ótimo, isso é bem importante mesmo que você falou, porque o pessoal assim utiliza de diversos suplementos, é impressionante. Durante a coleta de dados eu tive aí a oportunidade de ver a quantidade de potes, né, que esses indivíduos utilizam. Eu falo potes porque tem vários suplementos que cientificamente não são comprovados a sua eficiência. E nós vemos aqui, conversando no LabFab sobre a fadiga, né? Fadiga central, fadiga periférica. E nos vídeos, como também nos estudos, eu notei que a disponibilidade de substrato energético pode ocasionar aí tanto fadiga periférica quanto também fadiga central. Aí eu queria que você explicasse essa disponibilidade um pouquinho para o pessoal. Seria disponibilidade de carboidrato? O que você recomendaria para as pessoas? Tá. Esse é um apontamento bem legal, porque, bom, primeiro que tudo, a fadiga é algo inevitável, né? Cedo ou tarde ela vai chegar. Só que existem estratégias nutricionais que podem adiar o aparecimento da fadiga. E principalmente isso com o estoque de glicogênio. O que é o estoque de glicogênio? É uma reserva de carboidratos que a gente tem, tanto no fígado como no músculo. A reserva de carboidratos que a gente tem no fígado é só para manter a glicemia, o açúcar no sangue estável e tal. Mas o combustível mesmo para o exercício é o carboidrato que se encontra no músculo. Então, se a gente começa uma atividade, por exemplo, no jejum, depois de uma noite, né, de 8 horas, seria o ideal, e a gente acorda e sai pedalar, provavelmente o estoque de carboidrato o glicogênio vai estar baixo. Então, se esse indivíduo, esse atleta não for treinado para isso, provavelmente ele vai render menos que como se estivesse carregado de carboidrato. Ele vai se fadigar mais cedo, dependendo da intensidade do treino, enfim, da duração.
Então, é sim o nosso maior combustível, sobretudo para o endurance, carboidrato é o combustível. Então, o que acontece? Muitas vezes, às vezes, os ciclistas dão muita importância, assim, quase todos os esportes que precisam de carboidrato, futebolista também, mas dá muita importância para a proteína. Tipo, acaba o treino querendo proteína. Antes do treino, proteína. Durante o treino, uma proteína também. Sei lá, uma barrinha. Ô, Mateuzinho. Ah, que Acho que bonitinho. assustou. Tá. E como se a proteína fosse o super nutriente que fizesse milagre e tal, mas o que dá o verdadeiro gás, por assim dizer, o combustível e o carboidrato. Então, por isso é importante se atentar à quantidade de carboidrato que é consumida antes da competição, do treino, dependendo, durante o treino e depois do treino. Isso, depois do treino, vai ser principalmente importante se vai ter um evento nas próximas horas, por exemplo, em menos de 24 horas. Aí você precisa repor o estoque de carboidrato e glicogênio rapidamente. Então, se você só comer proteína ou fazer uma dieta low carb, isso não vai te ajudar para render no, sei lá, pode ser o próximo treino, uma competição. Então, tem que focar nisso. Existem estratégias que você pode acelerar essa ressíntese de glicogênio, de carboidrato, e sim com proteína, né? Juntando carboidrato mais proteína. Mas isso já é um papo para outra coisa, porque assim, o que é carboidrato, na verdade, entra muito num termo chamado periodização nutricional. Tá. Aí, dependendo da fase do treino, da competição, você pode ir modulando a quantidade de carboidrato. E você pode treinar assim dizer, seu organismo, seu corpo, antes da competição, a usar diversas estratégias com baixa disponibilidade de carboidrato ou com alta disponibilidade de carboidrato. Então, tem vezes que você pode treinar com baixa disponibilidade de carboidrato, e tudo bem. Só que isso tem que ser treinado e faz parte da periodização, isso vai junto com uma conversa, junto com um treinador, né? Para fazer adaptações. Que mais? Isso é muito interessante o que você está falando, porque eu me recordei agora da entrevista com o Moisés, e eu falei para ele, né? Eu sei que ele faz acompanhamento nutricional e ele faz provas de ultra endurance. Como que ele fazia isso com os atletas dele e a nutricionista para simular esses efeitos, né? De fadiga, de às vezes uma restrição de algum substrato energético que ele vai ter durante a prova, até porque são 60, 80, 120 quilômetros, né? Às vezes. E ele falou exatamente isso. Então, uma conversa com o nutricionista, e aí ele divide os treinamentos em blocos, e aí dentro de determinado bloco, com, às vezes, inclinação na prova e tal, ele simula muito isso, como também os aspectos nutricionais. E é interessante você estar reforçando, né, o que ele falou, porque mostra a importância para as pessoas de um trabalho multidisciplinar e que não é tão simples assim, simplesmente falar, olha, eu vou sair correndo, vou sair pedalando e vou comer isso, x, y, z, mas existem pessoas por trás que estudam muito para entender o funcionamento do corpo humano para o esporte, né? Exato. E dependendo da duração, por exemplo, quilômetros, 120 quilômetros, você comentou, eles devem fazer pelo menos 2 horas, quanto mais ou menos, para lá, né? Varia muito, mas às vezes tem, por exemplo, 40 quilômetros num dia, e no outro dia rola mais 20, e no outro dia tem tanto. Então, você falou ainda da estratégia para dar uma, aí eu não sei se é esse termo que eu posso utilizar, mas recarregar as reservas de glicogênio o mais rápido possível para a próxima, né? Quando é por etapas, né? Isso. Aí você faz super interessante, super, na verdade,
importantíssimo é priorizar a ingesta de carboidratos logo após da competição, da etapa, né? Para o dia seguinte já estar o máximo possível recuperado. Lógico, você não vai recuperar o 100% do seu estoque. Isso não tem como. Mas você sim tem possibilidades de potencializar o máximo que você consegue. E, por exemplo, em etapas que a competição é maior de 90 minutos, você vai precisar de repor carboidrato durante a competição, né? Durante a não é largada, é carreira, corrida. Corrida, competição? Eu tô, parêntese, né? Eu tô falando muito espanhol com o Mateu e eu tô trabalhando no português com algumas coisas, eu esqueço. Então, em provas maior 90 minutos, se faz sumamente importante fazer a reposição de carboidrato durante a prova. E para isso você necessita grandes doses, até porque nosso intestino é saturável para absorver uma certa quantidade de carboidrato. Então, nós, assim, de modo geral, a gente pode absorver 1 grama de carboidrato por minuto. Então, dá 60 gramas, né? Só que isso pode ser melhorado, chegando a absorver 90 gramas. Só que para isso a gente precisa de 2 coisas. Misturar carboidratos diferentes, né? Que tenham glicose mais frutose, isso já é muito técnico, mas são carboidratos diferentes. E comer muito mais, né? Então, para isso, a gente não pode... eu escutei lá que uma prova de maior de 90 minutos você tem que consumir 90 gramas de carbo por hora. Então, aí fulano vai e faz essa conta por si só e inventa isso para a prova, né? E aí, o que acontece? Passa mal, tem desconforto gastrointestinal, provavelmente vai ter que parar a prova e sair, porque ou vai vomitar, ou vai ter diarreia. Então, é uma coisa super importante que durante a periodização nutricional, você tem que treinar seu organismo, seu intestino, para poder suprir essa demanda de carboidrato para você atingir seu máximo de estoque, né, de glicogênio, para você ter um melhor desempenho durante a prova e consequentemente, retardar a tal fadiga que todo mundo quer, né? Ótimo. E é muito legal porque, além de treinamento, é que é difícil, né, para a gente que tá no meio, mas o pessoal separar o treinamento de força, treinamento aeróbio, treinamento psicológico, né? É que, assim, o corpo é integrado, né? Quando a gente treina um, obviamente, a gente está treinando o outro e você foca em mais outra especificidade ou capacidade física, né? Mas é muito interessante você falar isso, de treinar aspectos nutricionais, ensinar o seu corpo como ele vai se comportar na prova, ou melhorar, né, isso com relação à nutrição também, porque, sendo sincero, eu nunca tinha escutado isso, né? Vamos treinar aspectos nutricionais durante o seu treinamento físico para que na prova você consiga também aí desempenhar muito melhor. A importância do nutricionista junto com o profissional de educação física, né? Isso vale para qualquer estratégia nutricional, seja para tipo de dieta, tanto como para uso de suplementos. Por quê? Porque você não sabe como vai reagir, né? É a mesma coisa que você sair, se inscrever para uma prova de 10 quilômetros, sair correndo e não treinou, então você não sabe o seu limite, não sabe aonde você pode acelerar, onde tem que um pouco. Então, meio que tudo que precisa ser levado na prova precisa ser treinado, tanto a capacidade física, psicológica e alimentação, com certeza. Puxando o gancho, e eu vejo muita gente usando BCAA para melhorar o desempenho
em esportes de endurance, né, de longa duração, acima que você falou de 60, 90 minutos. Só que, pelo que eu vi, não há comprovação científica disso. Em teoria, né, no mundo tridimensional teórico, é lindo, né, da cabeça. Só que quando coloca-se em Sim. prática, aí eu queria que você desse falasse um pouquinho sobre isso, Vicky, já que você é especialista no assunto. Então, isso aí é uma hipótese para retardar a fadiga central, na verdade, com o uso de BCA. E qual que é a teoria disso? Que você suplementado com BCA, que conforme você vai aumentando a duração do exercício, a concentração de serotonina vai aumentando. A serotonina é um neurotransmissor que causa prazer, que causa moleza, você quer parar, então, de fazer atividade, quer relaxar. O famoso transmissor do prazer e do relaxamento. Então, essa concentração aumentada levaria a uma diminuição do drive do músculo e diminuindo a capacidade motora, né? Que levaria mais rapidamente à fadiga. Então, onde que entra a história do BCA? Conforme você vai aumentando a duração do exercício, né? Você vai liberando aminoácidos no torrente sanguíneo. Esses aminoácidos vão se ligando à albúmina. E o triptófano tem alta afinidade com a albúmina. E o que acontece? O triptófano é um aminoácido que atravessa a barreira hematoencefálica e ele é um precursor para a síntese de serotonina. Então, a gente comentou que a serotonina é o neurotransmissor do relaxamento, de diminuir o drive, né? Então, isso levaria ao aumento da fadiga. E qual que seria a história do BCA? Se a gente suplementar com BCA, teoricamente, eles competiriam com o triptófano, que eles competem na entrada para o cérebro pela barreira hematoencefálica, né? Então, haveria menos disponibilidade de triptófano, por assim dizer, aumentando o BCA, né? Dentro da barreira hematoencefálica, isso levaria a uma menor síntese de serotonina, porque como haveria uma competição, teria menos triptófano, consequentemente haveria uma menor síntese, então, de serotonina, e isso levaria a um retardo da fadiga. Deu para entender? Sim, sim. Então, só vamos ver se eu consegui compreender. O BCA em abundância, ele competiria para entrar no cérebro com o triptofano. Com isso, o triptofano não entraria no cérebro e aí reduziria os níveis de serotonina, assim, retardando a fadiga. Isso. Na verdade, não é que não entraria menos quantidade, porque o BCA seria um competidor. Entendi. Aí teria menos quantidade, portanto, menos produção de serotonina, haveria por menor disponibilidade de triptófano dentro do cérebro. Entendi, entendi. Isso em teoria, então, se você quiser descompartilhar, Vicky, fica à vontade. Isso em teoria é muito bonito, né? Só que quando a gente vê os estudos que suplementam os indivíduos, de maneira significante o desempenho não aumenta, né? Não aumenta. Agora você pode falar, mas na verdade eu tomo BCA e vejo uma melhora significativa do meu desempenho. Eu acho que consigo ir melhor na prova, ir melhor no treino e tal. Tudo bem, tem um efeito aí de só você ingerir uma capsulinha que você acredita, o que alguém falou, que alguém teve uma boa experiência, e só pelo fato de você ingerir, pode te levar a um aumento no desempenho ou uma diminuição da percepção de fadiga. Esse seria o tal efeito placebo, que só pelo fato de você ingerir uma capsulinha que alguém relatou uma boa experiência, que alguém te indicou, falou que aumenta mesmo o desempenho, que diminui a percepção de fadiga, enfim. Isso já pode gerar um efeito positivo e por isso que talvez o atleta possa falar, não, o BCA realmente funciona e tal.
Isso são experiências isoladas, mas o que falam os estudos, a ciência que nos traz, é que essa teoria é muito linda, parece muito perfeita, mas não na prática. não na prática. E na prática, o que de fato você indicaria, como você sugeriria para os atletas de endurance que funciona mesmo, Vicky? Bom, assim, fora do carboidrato, né, a cafeína se torna um dos um dos poucos suplementos validados na literatura que realmente aumenta o desempenho. E aí ele sim entraria na percepção da diminuição da fadiga. Então, doses baixas, moderadas, tem evidência que aumenta o desempenho durante as provas e ela pode ser usada tanto ela pode ser usada tanto antes da prova, né? Geralmente 60 minutos é o preconizado, mas também, por exemplo, se você quer dar o último sprint final na prova, uma prova prolongada, né? Você pode tomar durante a prova. Se você, por exemplo, tem mais 45 minutos, 60 minutos para finalizar, aí você pode ingerir durante. Tanto é que tem até vários gels de carboidrato associado com cafeína, né? E aí que tá. Você pode fazer uso disso para o último sprint, né? E como sempre, a cafeína precisa ser um suplemento que tem que ser treinado, testado antes da prova, né? Por quê? Porque pode causar mal-estar gastrointestinal, desconforto gastrointestinal, né? Você tem que provar as doses, talvez uma dose moderada, uma dose alta de cafeína, você não vai tolerar bem, mas talvez uma dose baixa, sim. Por que estou falando de dose baixa? 3 miligramas por quilo de peso. Moderada de 3 a 5 e alta é acima de 6, né? Então, e ainda que tem muitos efeitos adversos, né? Também pode dar taquicardia em alguns indivíduos, dor de cabeça. Aham. Então, é um suplemento que você tem que testar. E outra, dependendo do seu fenótipo, às vezes você nem é responsivo à cafeína. Tem alguns estudos que falam que não todo mundo responde à cafeína. Então, às vezes você toma e você não tem efeito nenhum. Como todo suplemento, você tem que treinar antes, né? E também tem um suplemento que dependendo da modalidade, tem evidência científica, um dos poucos que também serve, que a creatina aumenta o peso corporal, pode ir de 2 quilos, 1 quilo, 3, 4 quilos, então, dependendo, isso não pode ser, talvez não seja favorável para a prova, né? Sobretudo se for uma prova mountain bike, enfim, da estrada mesmo, que tem muita subida, você fica mais pesado. Então, a creatina pode ser interessante, talvez, na priorização do treinamento, né? Para você aumentar sua carga de treino, talvez, dependendo da priorização que tem o atleta, se estiver treinando força, entendeu? Só que aí, se tiver uma prova muito importante, que você vai ver que o peso vai prejudicar, aí você pode parar de tomar, que aí quando você para de tomar a creatina, automaticamente você diminuindo o estoque, né, dentro do músculo, e aí esse peso a mais que você tinha vai sumir. Esse peso a mais é nada mais que água, tá? Porque quando a creatina estoca no músculo, ela retém água. Por isso que tem esse aumento de peso, não é porque inflamou, inchou, enfim. Mas por isso, a creatina pode se tornar interessante dependendo da periodização do treinamento do atleta, né? E da modalidade também, né? Se é mais curta a prova, enfim, prova mais longas, isso também não teria tanta efetividade, né? Isso, Se for para provas mais curtas, com
sprint, aí pode ser mais interessante, mas tem essa questão do peso, que talvez não seja tão legal, então só para melhorar a capacidade de treinamento durante a periodização, mas para a prova talvez não seja a melhor estratégia. Tá, então vamos fazer o seguinte, Vicky, eu não vou mais te interromper. Galera, vocês escutaram o Matheus no fundo, a Vicky é a guerreira, a gente ama o que faz, então ela teve... O Matheus está com quanto tempo, Vicky? 4 meses? 4 meses e meio. 4 meses e meio, eu convidei ela para falar aqui no LabFab, e aí o filho dela tá já com o dentinho nascendo, então vocês escutaram ele chorando, mas está tudo bem com ele. Vicky, obrigado mais uma vez por ter participado, ter trazido aí um pouco, né, esclarecer um pouquinho alguns mitos, né, do que tem nos esportes de endurance. Pessoal que quiser entrar em contato com você vai estar, né, você vai estar marcada lá pelo Instagram também e no YouTube para alguma coisa relacionada a aspectos nutricionais. Como todo mundo que participa do LabFab, você vai ganhar que mimo maravilhoso! Obrigada, Fá. O nome de citação aqui, tá legal? Muito obrigado mesmo. Fá, eu que agradeço, na verdade, estou super feliz de poder contribuir com o LabFab. Esse bate-papo foi muito gostoso, foi ótimo. E aí, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só comentar, a gente responde. E é isso, só agradeço. Desculpa aí os chorinhos. Que isso, é um prazer. É para o pessoal ver que a gente ama realmente o que faz, fácil. Né? O filho, né? Final de semana, à noite, à tarde, está aqui conversando, brincando com a galera e tentando levar o conhecimento científico para a sociedade. Pois é. Mas o menino não ficou chorando sozinho, tá? Tá com o pai, torcendo o dentinho e tá difícil. Eu não sou má. Não sou má deixar chorando. Pode ficar tranquila. Obrigado, viu? Tá bom, beijo. Obrigada, viu? Tchau.